Fala galera, bem-vindos ao canal Física Superior. Eu sou o professor Fernando e hoje nós vamos conhecer os vetores unitários. Esses vetores possuem módulo igual a 1 e indicam os sentidos positivos dos eixos do sistema de coordenadas. No eixo x, o vetor unitário é o vetor i, representado dessa maneira aqui. No eixo y é o vetor j e no eixo z é o vetor k. Neste gráfico, nós temos dois vetores. Vamos chamar esse vetor vermelho de vetor A e o vetor azul de vetor B. Se nós projetarmos o vetor A no eixo x, vamos ver que sua componente AX é igual a 9. Da mesma maneira, se projetarmos o vetor A no eixo y, vamos ver que a componente y desse vetor é igual a 3. Utilizando os vetores unitários para escrever o vetor A, nós temos que é 9 na direção x, então o vetor i, mais 3 na direção y, então 3j. Fazendo o mesmo agora para o vetor b, vamos projetar ele no eixo x, nós encontramos que a componente x desse vetor é menos 5. E se projetarmos no eixo y, nós obtemos que a componente y desse vetor é 6. E agora, usando os vetores unitários para escrevê-lo, nós temos que esse vetor é menos 5i mais 6 na direção y, então j. Aqui a componente x é negativa porque ele aponta no sentido negativo de x. Vamos imaginar agora que o vetor r é a soma desses dois vetores, do vetor a mais o vetor b. Podemos calcular esse vetor r combinando as componentes x e y dos vetores a e b. Então nós temos que a componente x do vetor r vai ser igual a ax mais bx. Então, a componente x desse vetor r será igual a 9 menos 5, e isso é igual a 4. A componente y será ay mais by, e isso é 3 mais 6, que é igual a 9. Podemos escrever, então, o vetor r, que é a soma dos dois, como sendo 4i, já que a componente x é 4, e indica que é a direção de x, mais 9 na direção de y, então j. Vamos agora ver a aplicação disso em um exercício. Temos aqui a seguinte situação. Três vetores, A, B e C, têm módulos iguais a 50 metros e estão em um plano XY. Suas orientações em relação ao sentido do semi-eixo X positivo são 30, 195 e 315 graus, respectivamente. Determine, letra A, o módulo, e letra B, o ângulo do vetor A mais B mais C com o semi-eixo X positivo. O problema diz que os três vetores possuem módulo igual a 50 metros. E o vetor A pode ser escrito como AXI mais AYJ. O vetor B como BXI mais BYJ. E o vetor C como CXI mais CYJ. Agora nós temos que calcular as componentes x e y dos três vetores, da maneira como nós fizemos na aula passada. Se você ainda não assistiu, procure em nosso canal a aula sobre decomposição de vetores. Nós vimos lá que AX é igual ao módulo de A vezes o cosseno do ângulo que o A faz com o eixo x positivo, que é 30 graus. Então, AX vai ser igual ao módulo de A, que é 50, vezes o cosseno de 30 graus, que é 0,87. Então, AX é igual a 50 vezes 0,87, que é 43,3 metros. Vamos calcular agora a y, que é igual ao módulo de A vezes o seno de 30 graus. Então, a y é igual a 50
vezes o seno de 30, que é 0,5. Então, o AY é igual a 25 metros. Vamos fazer o mesmo agora para o vetor B. A componente BX é igual a B vezes cosseno. O ângulo que ele dá agora para o vetor B no problema é 195 graus. Então, BX é igual ao módulo de B, que é 50, vezes o cosseno de 195, que é menos 0,97. 50 vezes menos 0,97 é igual a menos 48,3 metros. Vamos calcular a componente y do vetor B, que é o módulo de B, vezes o seno que esse vetor faz com o eixo x positivo, que é 195 graus. Então, BY vai ser igual a 50 vezes seno de 195, que é igual a menos 0,26. Então, BY é igual a menos 12,9 metros. O último vetor que nos resta calcular é o vetor C. Cx vai ser igual ao módulo de C vezes o cosseno que o vetor C faz com o eixo x, que ele diz no problema que é 315 graus. Então, Cx vai ser igual a 50 vezes o cosseno de 315, que é 0,7. Então, Cx vale 35,3 metros. A última componente é a componente y do vetor C, que é o módulo de C vezes o seno de 315 graus. Então, a componente y do vetor C será 50 vezes o seno de 315, que é menos 0,7. Então, a componente y do vetor C é igual a menos 35,3 metros. Vamos usar agora essas componentes para escrevermos os três vetores utilizando a notação dos vetores unitários. Então, o vetor A vai ser igual a 43,3 metros na direção x, então I, mais 25 metros na direção y, então j. O vetor B é igual a menos 48,3 metros I, menos 12,9 metros na direção j. E o vetor C é igual a 35,3 metros na direção I, menos 35,3 metros na direção Y, então representado pelo versor J. Agora, podemos calcular a soma dos três, somando as componentes. Vamos chamar de vetor R o vetor que é a resultante da soma dos três vetores A mais B mais o vetor C. Vamos encontrar esse vetor R somando as componentes x e y. Então, Rx vai ser igual a AX mais BX mais CX, que é igual a 43,3 menos BX é menos 48,3 mais a componente C, que é 35,3. E isso é igual a 30,4 metros. Agora, a componente y vai ser igual a AY
mais BY mais CY. E isso é igual a 25 menos a componente y do vetor B, que é 12,9, menos a componente y do vetor C, que é 35,3. E isso é igual a menos 23,3 metros. Agora podemos reescrever esse vetor R utilizando a notação dos vetores unitários, como 30,4 e menos 23,3 metros J. O módulo desse vetor R nós já sabemos encontrar, aprendemos na aula passada. Se você ainda não assistiu, acesse o nosso canal e procure a aula sobre decomposição de vetores. Nós sabemos que o módulo do vetor R é igual a componente x desse vetor elevado ao quadrado mais a componente y desse vetor elevado ao quadrado, tudo isso raiz. R é igual, nós calculamos a componente x de R, que vale 30,4 ao quadrado, mais a componente y dele, que é menos 23,3 ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso. Então, R é igual, fazendo 30,3 ao quadrado mais o resultado de menos 23,3 ao quadrado, e tirando a raiz disso tudo, nós chegamos ao valor de 38 metros. E isso aqui é o módulo do vetor resultante da soma dos vetores A, B e C. Na letra B, ele quer o ângulo que esse vetor R faz com o semi-eixo x positivo. Nós sabemos que esse ângulo será igual à função inversa da tangente, o arco tangente, de RY sobre RX. E isso é igual à função inversa da tangente de menos 23,3 sobre 30,4. Então, esse ângulo θ será igual à função inversa da tangente de menos 0,77. Θ é igual, calculando essa função inversa em uma calculadora científica, nós obtemos o resultado de menos 37,5 graus. Será que essa resposta é coerente com o vetor que nós temos? Vamos ver ali o vetor R. A componente x desse vetor é positiva e a componente y desse vetor é negativa. E isso significa que esse vetor está no quarto quadrante. Então, esse ângulo θ será igual a 360 graus menos 37,5. E isso é igual a 322,5 graus, que é a resposta da letra B. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dê um joinha, assine o nosso canal e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau!